Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus faz uma pergunta importante sobre a sua identidade. Quem é Jesus para você? Pedro, ele responde em nome de todos os apóstolos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E Jesus vai elevar ainda mais a resposta de Pedro, dando a ele a chave do reino dos céus, o poder de ligar e desligar. Faz de Pedro o fundamento da Igreja Católica, nossa Igreja Apostólica, fundada sobre a fé de Pedro e dos demais apóstolos. Jesus coloca estas chaves para que Pedro possa nos indicar o caminho do reino dos céus. A chave, ela já é presente não somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, em uma profecia de Isaías, capítulo 22, versículo 20. A passagem diz o seguinte: Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Eusias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa, porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Nessa profecia, ele assim assume então a função de administrador e recebe de Deus a chave da casa de Davi, para abri-la e ninguém fechar, para fechá-la e ninguém abrir. No Novo Testamento, essa profecia de Isaías vai se tornar presente nos lábios de Jesus, dando a Pedro a chave do reino dos céus. A liturgia do Advento também traz o tema da chave com as seguintes palavras: Ó chave de Davi, ó cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, fechais e ninguém abre. Vinde libertai da prisão o cativo, assentado nas trevas e à sombra da morte. Então, Jesus é aquele que veio para nos libertar e para abrir o reino dos céus para nós. Jesus tem esse poder e ele o transmite aos apóstolos e à Igreja Católica. Pedro é este administrador. Consequentemente, os seus sucessores ao longo da história, todos os papas, têm também as chaves e o poder de ligar e desligar. Santo Tomás de Aquino, ao comentar este evangelho, ele vai chamar a atenção para o número das chaves que são dadas a São Pedro. As duas chaves. Ele vai dizer que uma simboliza a palavra de Deus. Uma das chaves é a palavra, por meio da qual os homens são instados a mudar de vida. Essa chave da palavra entra, abre o nosso coração e nos convida a uma mudança radical de vida.
seguindo os preceitos, os ensinamentos de Jesus. Para chegar ao reino dos céus com a chave da palavra de Deus, eu preciso abandonar os meus pecados, vícios, buscar esta mudança de vida que Jesus pede a nós. A segunda chave representa os sacramentos, nos quais Jesus renova a natureza humana, tornando-a parte do seu sagrado corpo místico que é a Igreja. Os sacerdotes, nesse sentido, têm o dever de exercer esses dois poderes para o bem comum dos homens. Jesus já abriu as portas do reino dos céus, mas deixou sob a responsabilidade do povo até a travessia destas mesmas portas. O Senhor abre, mas nós precisamos trilhar o caminho até o reino dos céus. Os sacerdotes, com a palavra, o evangelho e os sacramentos, devem desatar os nós do pecado para que as pessoas possam caminhar livremente até o reino dos céus. Tome você também posse destas duas chaves. Tome posse da palavra de Deus. Viva os sacramentos para que o reino dos céus esteja aberto a ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.